Tudo começa quando Mirta está ouvindo Leonardo falar para a Alma que alguém matou seu pai, e que não vai sossegar até colocar esses criminosos na cadeia, e deixa Mirta nervosa. No hospital, Dario está trabalhando quando Samantha entra a porta adentro e quer saber aonde está Álvaro, e Dario faz suspense, mas depois fala que ele foi para Guadalajara resolver um problema no hospital. E a Patricinha quer saber do que se trata, porém Dario diz que não sabe, e manda ela esperar porque com certeza ele vai entrar em contato com ela. Samantha apressada pega o telefone e tenta ligar para Álvaro, mas fala que caiu na caixa postal, e então resolve ir embora. Mas depois volta e fala para Dario não se confundir só porque eles estão saindo. E que se souber que ele está escondendo alguma coisa dela sobre Álvaro, haverá consequências, e Dario debocha mandando ela ficar tranquila. Então Samantha sai da sala e Dario cai na gargalhada. Por outro lado, Álvaro está dirigindo falando no telefone pedindo uma passagem urgente, mas a atendente pede calma, e depois diz que tem uma passagem disponível para sair em 40 minutos. E pergunta se ele consegue chegar, e Álvaro fica nervoso com o trânsito. No povoado, Ângela caminha com o padre, quando Adela e Flora entram em uma loja bem perto dela. Ângela fala para o padre que sua mãe costumava levar ela ali, e então o padre convida ela para entrar. Eles entram e Ângela vê Adela de costas. E tem a impressão que parece sua mãe, e então quase chama ela, mas um vizinho reconhece Ângela e então ela vai cumprimentá-lo. Eles se abraçam, e ele pergunta o que Ângela está fazendo no povoado, e ela conta que foi rapidamente só para resolver a questão da venda da casa de sua avó, e o homem pergunta se ela nunca mais vai voltar, mas Ângela diz que sim, e que vai se tornar doutora para ajudar a população de Real do Mar. O homem fica muito feliz, e o padre conta que eles vão entrar na loja, mas o homem conta que os produtos dali não são mais os mesmos de antigamente, e então Adela sai para fora da loja com Flora, e nisso o homem chama eles para ir embora. Adela fala para Flora que tem alguma coisa naquele lugar que parece familiar para ela, mas não sabe o que é. Enquanto isso, Álvaro está correndo no trânsito para tentar chegar a tempo, e nisso Samantha liga para ele, e Álvaro fala que está dirigindo, e ela quer saber se ele realmente está indo para Guadalajara, e Álvaro fica surpreso, mas confirma, e pergunta quem contou a ela, e Samantha fala que foi Dario, e Álvaro diz que foi a trabalho e que precisa resolver isso. E Samantha diz que espera mesmo que isso seja verdade, porque se por acaso ele estiver indo para outro lugar, vai se arrepender. Logo depois, a secretária chega e entrega um documento para Samantha, e ela pede para entrar em contato com o hospital de Guadalajara, e nisso Álvaro está estressado no carro, e se lembra de fazer uma ligação, e conta para um amigo que precisou sair de viagem e que disse para Samantha que está indo para o hospital de Guadalajara, e então pede para o amigo cobrir ele, dizendo que é verdade, e garante que quando ele precisar também vai ajudá-lo. Então o tal amigo aceita o acordo e Álvaro fica satisfeito, porém estressado com o trânsito que o atrapalha. No povoado, Adela e Flora caminham, e Adela começa a sentir uma pressão na cabeça e ouve vozes como a de Josué, falando que nunca iria abandonar ela. E então Flora pergunta o que está acontecendo, e ela conta que sente que conhece aquele lugar, e Flora fica feliz dizendo que ela deve estar começando a se lembrar de tudo, e então um rapaz passa por elas e fica olhando para Adela, que imagina que ele deve a conhecer. Elas ficam ansiosas, e em seguida uma mulher aparece chamando por Adela, e ela diz que sim, que é o seu nome, e a moça não acredita que ela esteja viva,
e diz que a dela se perdeu no mar, e ela confirma, e então pergunta se ela vivia naquele povoado, e a moça diz que sim, e a dela quer saber aonde era sua casa. De volta à cidade, Dario está no hospital, quando Leonardo aparece e ele diz que estava esperando para entregar um documento para ele, e Leonardo pergunta por que Álvaro não fez isso, e ele fala com um ar suspeito de que Álvaro disse que foi a Guadalajara, e Leonardo entende, e pergunta se ele quer dizer alguma coisa, mas Dario diz que não, e que só está dizendo o que Álvaro disse. Mas Leonardo percebe que talvez ele tenha ido a Real do Mar, e indaga Dario, mas ele fala para Léo não colocar palavras na boca dele, então Leonardo sai voado, e Dario fica satisfeito. Um tempo depois, Dario vai até o quarto de Clarita, e percebe que ela está com o braço em outra posição, e chama pela enfermeira, e a moça chega perguntando o que ele deseja, e Dario pergunta se a paciente já recebeu seus medicamentos do dia, mas ela diz que não e pergunta o porquê, e Dario fala que ela está em outra posição. Ela pergunta se ele acha que Clarita se moveu, e Dario diz que talvez, mas a enfermeira fala que talvez tenha sido alguma de suas colegas de trabalho ou até mesmo o próprio irmão dela. E Dario concorda e então ela sai do quarto. Dario pergunta para Clarita se ela se mexeu, e fica feliz porque talvez isso seja um avanço. Na prisão feminina, Yolanda está sendo atendida pela enfermeira, que fala para ela que não tem mais lugar na enfermaria, e que ela vai precisar voltar para a cela. Mas Yolanda pede para ficar ali mesmo, porque ela não tem cama para dormir, e a enfermeira fala que vai ver o que pode fazer. Ela sai do quarto e encontra com outra detenta, e pergunta o que ela está fazendo ali, e a mulher fala que foi ver como está sua colega de cela, e a enfermeira fala para ela não arrumar mais problemas, porque ela já está bem perto de sair dali. A mulher entra, e Yolanda quer saber o que ela quer, e ela conta que foi lá para saber como ela está, e também pedir para Yolanda não contar que ela está assim por culpa dela, porque falta muito pouco tempo para ela ir embora, e Yolanda pergunta o porquê. Ela está presa, e a mulher fala que acabou com a vida de seu marido por infidelidade. E então Yolanda diz que vai fazer um acordo, e pede para a mulher levar algumas coisas para ela. E em troca não vai dizer nada. Por outro lado, Gerardo chama Leonardo e Ugarte para uma reunião, e diz que eles estão ali para resolver esse problema entre os dois, porque isso não pode continuar. Ugarte fala que é verdade e que Leonardo não o respeita, mas Léo diz que ele está sempre querendo arrumar um problema, porque acha que todas as pessoas precisam abaixar a cabeça para ele, e recorda do que aconteceu com Ângela. Ugarte fala que então esse é o problema que Leonardo tem com ele, mas Léo diz que não, e que graças a Deus Ângela saiu vencedora da crueldade que ele queria fazer, e Ugarte fala que ele continua sendo o mesmo rebelde da época que foi seu aluno, e Gerardo fala que eles precisam pagar com isso. Gerardo diz que eles estão ali para falar sobre o último acontecimento, e Ugarte fala que Leonardo roubou sua hora na sala de cirurgia. Mas Léo se defende dizendo que só passou à frente de Ugarte porque a cirurgia que ele iria fazer não era de urgência, e que o paciente do projeto precisava ser operado às pressas. Mas Ugarte fala que esse homem tirou o direito de um paciente que paga pelas consultas. Porém, Leonardo fala que não está ali para contar moedas, e sim para salvar vidas. Ângela olha o mar, quando o padre Marcos chega e pergunta se ela sente saudades, e Ângela diz que sim,
e ele entrega as chaves da casa dela. E Ângela pergunta se eles já podem ir ver o comprador, mas o padre fala que vai precisar resolver um problema, mas em breve eles se encontram. Então Ângela diz que tudo bem. Ângela observa o mar novamente e começa a se lembrar de quando estava com Álvaro ali de frente para o mar, e em seguida ela escuta a voz dele e se assusta ao ver Álvaro, e quer saber o que ele está fazendo ali, e Álvaro fala que foi recuperar o amor dela. Ângela fala que se ele a amasse não teria se casado com Samantha, e Álvaro fala que só fez isso para conseguir a internação de sua irmã. Mas garante que não sente nada por Samantha, e nisso Samantha está tomando suas cápsulas e vendo uma foto do casamento com Álvaro, e Oscar observa ela. Ângela fala que ele é um mentiroso, e que se um dia o amou se arrepende muito, e Álvaro diz que não vai permitir que ela se case com Leonardo, mas Ângela fala que ele não é seu dono, e então Álvaro se aproxima dela e a beija, e Ângela se afasta e manda ele deixar ela em paz, porque não o ama mais, porém Álvaro diz que não acredita e Ângela sai andando, e ele resolve ir atrás. E nisso Adela e Flora estão bem pertinho deles caminhando pela areia. No hospital, o insuportável Dugart quer sair da sala, e Gerardo pede para ele ficar. E diz que eles precisam entrar em um acordo, porque o hospital tem um protocolo que as emergências precisam ser colocadas à frente de outros procedimentos mais simples. Porém o Gart fala que terá que procurar outro hospital para trabalhar, que valorize a trajetória dele como médico, e então se levanta para ir embora. Mas Gerardo pede mais uma vez que ele fique, porém o Gart não dá ideia dessa vez e vai embora. Leonardo se desculpa com Gerardo, e fala que não foi a intenção dele provocar isso. Mas Gerardo diz que sabe bem e que o Gart é muito explosivo. Leonardo pergunta se está tudo bem com Gerardo, e ele fala que está preocupado com Beatriz, porque ela parece estar cada dia pior. E Leonardo pergunta por que ele não vai para casa ver a esposa. Enquanto isso na cadeia, Aníbal conta para Mirta o que os homens fizeram com ele, e ela diz que eles são uns miseráveis. Mas Aníbal fala que ela precisa arrumar dinheiro logo para ele sair de lá, e Mirta garante que está tentando, mas ele se irrita dizendo para ela dar o jeito dela. Mirta fala que está tentando vender as obras da galeria, e também está correndo atrás do seguro de Sandro, e Aníbal fala que os estrangeiros já deixaram um aviso, que se ele não pagar o que deve, eles vão matá-lo. E Mirta fica apavorada. Por outro lado, o inspetor está trabalhando no caso da morte de Sandro, e seu auxiliar pergunta o que ele acha que aconteceu. Mas o inspetor diz que ainda não sabe, e o rapaz quer saber se ele não tinha nenhuma amante, mas o inspetor responde que não, e que ele era casado com Mirta, mas que iriam se divorciar em comum acordo. E então ele pensa um pouco e fala que precisa investigar se ele tinha um seguro de vida, porque se for assim, precisa saber quem seria beneficiado. Com isso, no hospital Leonardo fala para Gerardo ir passar tempo com Beatriz, mas ele fala que aquele hospital precisa dele. Porém Léo diz que todos ali já sabem suas funções, e que ele pode ir tranquilo. Mas Gerardo fala que o hospital é como um filho para ele, e Léo diz que o tempo que ele passar com Beatriz ficará na memória para a eternidade, e Gerardo concorda com ele. De volta ao povoado, Adela e Flora encontram a casa de Adela, e comentam que a janela está aberta, e Flora grita para saber se tem alguém lá. Flora resolve entrar e acaba caindo, mas depois diz que está bem e ajuda Adela a entrar. Flora encontra as bijuterias e mostra para Adela, que começa a ter recordações com Ângela na casa,
E em seguida se lembra de quando deu a caixinha com o cordão que fez para Ângela, e depois fala para Flora que ela morava naquela casa, e que aquela menina é sua filha. Samantha fala com o amigo de Álvaro ao telefone, que diz para ela que ele está realmente indo para Guadalajara resolver um problema. E então a Patricinha fala para ele pedir a Álvaro que entre em contato com ela assim que chegar. Ela desliga, e Oscar diz que talvez ela esteja um pouco paranoica, mas Samantha lembra que Álvaro já enganou ela, e tem motivos suficientes para ficar assim. Oscar fala que ela tem razão e pergunta se ela ainda quer se casar com ele, e Samantha diz que sim, e então ele pergunta quem são os convidados, mas a Patricinha fala que só será ela e Álvaro, porque nem seus pais vão comparecer. Em seguida ela muda de ideia e fala que pode convidar Ângela, para jogar na cara dela que se casou com um homem que ela ama, e Oscar acha uma ótima ideia. Samantha diz que não aguenta mais essa aproveitadora na casa dela, e pede ajuda de Oscar para ter uma ideia, e arrancar essa mulher de sua casa. Enquanto isso, Adela abre a janela de casa e começa a ter lembranças dela com Ângela e seu pai, e fala para Flora que ela e seu marido se amavam, e tenta lembrar o nome dele. E encontra um porta-retrato com uma foto, e diz que sim, que ele se chama Josué. Flora fica emocionada, e Adela continua se lembrando de quando estava grávida, e dos momentos com Josué, e então fica emocionada. Por outro lado, Álvaro está perseguindo Ângela, e ela fala para ele a deixar em paz, mas Álvaro diz que não vai fazer isso enquanto ela não ouvir o que ele tem para dizer. Em seguida, o telefone dela começa a tocar e é Leonardo, e Ângela atende ele com muito carinho, e diz que está com muitas saudades. E então Leonardo diz que quer perguntar uma coisa para ela, e quer saber se por acaso Álvaro foi atrás dela no povoado. E Ângela fica paralisada e pergunta por que ele está perguntando aquilo. E nisso a enfermeira interrompe Leonardo dizendo que tem um paciente precisando dele com urgência. E então Léo resolve desligar, e Ângela tenta falar mais alguma coisa, mas não consegue. E então Álvaro pergunta por que ela não contou que ele estava lá. Adela está dizendo para Flora que morava ali e tinha uma família feliz, e Flora fica muito emocionada e diz que Deus estava preparando aquele momento para ela se lembrar. E nisso Adela se lembra do seu nome completo, e emocionada diz que agora é alguém, e as duas se abraçam e choram. Álvaro continua perturbando Ângela, dizendo que Leonardo não é homem para ela. Mas Ângela fala para ele parar de perturbar e deixar ela ser feliz com o homem que ela ama, porque ele é muito mais digno que ele. Ela diz que se ele a ama tanto, então que vá embora e a deixe em paz. Álvaro fica com raiva, mas fala que um dia eles dois ainda ficarão juntos, e vão se casar naquela igreja que eles estão, porque foi assim que ele a prometeu, e vai embora deixando Ângela pensativa. Yolanda ainda está passando mal, e sua nova amiga toma conta dela. E Yolanda conta que prejudicou muitas garotas e que não vai sair dali. Mas a amiga fala que ela vai conseguir sim, porém Yolanda garante que não, e pede para ela cumprir com a parte do acordo. A amiga fala que não sabe se pode, mas Yolanda lembra que ela deve um favor porque não contou que ela foi a culpada por ela estar doente. Enquanto isso, o padre discute com o cliente que estava interessado na casa de Ângela, porque o homem desistiu de comprar, e fala que isso não se faz, porque a dona veio diretamente da cidade para fazer a venda, mas o homem não volta atrás. Padre Marcos se desculpa com Ângela,
e ela fala que ele não tem culpa de nada e que agora só precisam continuar tentando encontrar um novo comprador. O padre fala que infelizmente ela foi até o povoado à toa, mas Angela acredita que não foi ali em vão, e então os dois se abraçam. De volta à prisão, a detenta está com medo de continuar presa, e então Yolanda fala para ela cumprir o trato que elas têm, e entrega um papel para ela, dizendo para entregar a Leonardo Santillana, e diz que é muito importante. Então a mulher abre o papel e quer saber como vai achar esse homem, mas quando ela olha novamente, Yolanda já apagou, e ela fica tentando fazer ela reagir de novo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.